Uma das primeiras coisas que eu aprendi quando fui para o seminário foi abaixar o microfone. Uma das primeiras coisas que aprendi ao chegar no Japão é que no Japão não tem perdão. Não existe perdão para chegar atrasado. Mas, graças a Deus que em Cristo nós temos perdão. Me perdoa, pastor. Eu saí com bastante tempo de Mogi das Cruzes, onde eu moro, e tive problemas lá na Marginal, teve algum acidente, e o Waze parece que ficou louco, não me conduziu para o caminho certo. Queridos, eu preparei uma mensagem quando vim ao Brasil e tenho levado essa palavra para várias igrejas, e quando pensei em algo para trazer para as igrejas no Brasil, eu pensei, eu vou percorrer 45 igrejas diferentes no período de 2 meses. E fui para um texto bíblico que começa com a palavra percorria. Está lá em Mateus, capítulo 9, versículo 35 até o 38. Mateus 9, 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Curve sua cabeça. Senhor, eu te peço que fale através de mim, que não seja eu que esteja trazendo apenas um estudo, apenas uma reflexão, mas que nesse momento eu seja fiel expositor da tua escritura, que caia em corações amaciados pelo teu espírito, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis, ó Pai, na tua presença, Senhor, meu Deus meu. Amém. Pois é, falando sobre percorrer por esses lugares todos que eu tenho ido, desde o Japão até aqui. Nunca pensei que eu fosse tão longe do outro lado. Estava pensando outro dia com os meus filhos e a gente pensou em combinar com o pessoal de vir aqui para o Brasil, o outro pessoal lá no Japão. Iríamos colocar um pedaço de pão no chão e telefonar para alguém aqui no Brasil, colocar um pedaço de pão do outro lado. Teríamos um sanduíche de terra. Um sanduíche do planeta Terra. Isso seria bem interessante se pudéssemos pensar no tamanho que desse para abocanhar. Coisas bobas, às vezes a gente pensa, e da mesma forma que pensamos sobre o Evangelho, pensamos saber as coisas, é difícil. Toda a sabedoria veio da palavra de Deus, e Jesus, percorrendo todos os lugares, vinha pregando o evangelho de reino. A gente fala que conhecemos o reino. Ouvi aí um pregador, não sei nem se podemos chamar de pregador, alguém na televisão, dizendo que o reino dos céus, o reino de Deus, era o céu, o lugar onde iremos, o lugar onde Jesus foi preparar lugar para a gente. E eu fico pensando, o que será que Jesus foi ensinar? Primeiramente, quando eu olho aqui para esse versículo e fala que ele ia ensinando nas sinagogas, a gente tem que lembrar o que estava acontecendo. Do jeito que eu falei de confusão, da gente pensar em fazer um sanduíche de terra, da gente pensar em coisas loucas desse mundo. Nesse tempo de Jesus, que já por 400 anos Deus não estava falando mais com o povo,
todos pensavam coisas diferentes a respeito das coisas de Deus. O povo de Israel esperava a vinda de um libertador político, alguém que fosse livrar o povo do domínio do governo de Roma. E Jesus, quando vinha ensinando nas sinagogas, é necessário lembrar que a sinagoga não era exatamente o lugar de culto. Ela se tornou lugar de culto na igreja primitiva. Mas no Antigo Testamento, as sinagogas eram escolas, era um lugar onde se inculcava na cabeça da criança a lei, os profetas, eles vinham aprendendo, memorizando a Escritura. E Jesus veio ensinando ele reconhecidamente como rabino, as pessoas chamavam ele de rabi, ele vinha ensinando e pregando o evangelho do reino. Então a primeira coisa era onde ele ia, e a segunda era o que ele fazia. E essa pregação do evangelho do reino, ela aparece diversas vezes aqui em Mateus. Vamos lembrar que nós temos 3 evangelhos de uma mesma ótica, mas que cada um tem uma perspectiva diferente. Enquanto Mateus olha para Jesus como rei, Mateus era um coletor de impostos e ele então visava a realeza de Cristo. Ele começa já no seu evangelho dando todo o DNA, todo o pedigree, toda a genealogia de quem Jesus era, para mostrar que ele tinha o direito de ser um rei da linhagem de Davi. Marcos, que provavelmente o mais novo ali dos discípulos, ele mostra o evangelho de um servo. Ele inicia falando: a voz que clama no deserto, preparando o caminho, pregando o arrependimento, porque o reino está chegando. Mostra ali o evangelho de uma mesma ótica de Jesus homem, mas Jesus como sacerdote. E Lucas, um anatomista, lá na região centro-oeste do Brasil, a gente chama, quem conhece, as raízes de raizeiro, aquele que prepara poções e sabe os chás. Ele conhecia o corpo humano, ele era um detalhista, ele descreve Jesus no detalhe de um homem que tinha a composição, que tinha a habilitação de trazer a palavra de Deus. Mostra Jesus de uma mesma ótica de homem, mas de um ponto de vista de um profeta. Então nós temos aí os 3 ofícios de Jesus apresentados nos evangelhos. João, por seu lado, o discípulo amado, pega e fala: não, ele no princípio era o verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus, o verbo que se fez carne, que habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória como do gênito do Pai. Os 4 evangelhos mostram a pessoa de Jesus na sua totalidade. Depois de muito tempo que Deus não estava mais falando com o seu povo, o povo andava aflito, exausto, e Jesus vem e vai falar sobre o reino. Muito interessante. O que é que ele vem para falar sobre o reino? Em Mateus, no capítulo 2, nós temos ali um momento, um cartão postal. Eu sei que hoje em dia não está tão na moda mais mandar cartão postal. Hoje a gente manda o SMS, né? Eu até recebi um ano passado de uns magos, até fazendo uma dança daquelas de egípcio. A gente tem a apresentação dos magos e a tradição até dá nome para eles. Como é que era? Era o nome daquele fantasminha camarada, o Gaspar, o cantor Belchior e o jogador de futebol Baltazar. Os 3. Isso é tradição. Não eram 3 também. Eu acho que seria loucura atravessar o deserto só em 3 pessoas. Mas quando a gente olha ali... e também não eram do Oriente. Eu ouvi o outro pregador lá, aquele mesmo que falou que o reino dos céus era o céu, um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. Ele disse que eles eram reis magos do Oriente, Japão, Coreia e China. Não, eu venho de lá, não é de lá não.
Quando a gente olha para a Bíblia e fala lá que eram magos do Oriente, nós precisamos de entender que esses homens, eles eram sábios, eles eram fazedores de reis, eles eram pessoas que ensinavam quem iria ser o rei, eram pessoas que produziam do povo quem iria reinar. E o Oriente de Jerusalém era a Babilônia. E esses homens que vieram da Babilônia tinham um conhecimento muito profundo de história, geografia, matemática, astronomia, astrologia e tudo o que você puder entender de conhecimento. E eles também tinham conhecimento de um antigo rei e um caso que aconteceu. Sou filho de pastor, neto de pastor, irmão de pastor, cunhado de pastor. Se esse pedigree contasse, eu já estava no céu. Ainda bem que é só pela graça de Deus e não por família. Mas mamãe sempre nos ensinou bastante a respeito das histórias bíblicas. Quando eu era mais novo, eu pensava que tinha um leão chamado Nosor na Bíblia. E mamãe contava pra gente o que eu pensava, a história de Daniel na boca do Nosor. Não. Esses magos, esses sábios da Babilônia tinham conhecimento de um certo rei chamado Nabucodonosor, que um dia teve uma visão. E vejam bem, nessa visão, havendo, naquele tempo Deus falava através de sonhos, hoje não mais. Deus não falava, falou muitas vezes, de muitas maneiras. Falou aos nossos pais através dos profetas, hoje ele fala em Jesus. Mas naquele tempo ele falava. E Nabucodonosor teve uma visão que ele sabia que vinha da parte de Deus. E aí ele teve uma ideia muito importante, muito boa. Ele resolveu chamar todos os sábios, os sépatras, os quépatras, as videntes, cartomantes, leitoras de bola de cristal, jogadores de búzio, pai de santo, mãe de santo, sobrinho de santo, pessoal raspado na Bahia, e todo mundo que saberia alguma coisa ali do ocultismo. E ele falou, olha, eu tive um sonho e eu preciso saber qual é o significado desse sonho. O pessoal achou ótimo, ele prometeu até muitos tesouros para quem pudesse decifrar o sonho. E esse pessoal gosta até de tesouros, né? E eles falam, então ótimo, rei, conte-nos o sonho e nós lhe diremos o significado. Ele falou, não só você vai ter que me dizer o significado, mas você vai ter que me contar o sonho também. E tem ainda um incentivo. Se você não conseguir fazer isso, eu jogo você lá para conversar com o Nosor. Até que veio um rapaz, um jovem hebreu, que naquele momento estava vivendo uma vida de vegetariano, comendo frutas e legumes, orava 3 vezes por dia de janela aberta, e Deus deu a ele tanto o sonho quanto o significado. E ele chegou e falou, longa vida ao rei, grande rei, eu venho da parte de Deus e eis que ele te deu um sonho. E o sonho que Deus te deu foi que viste uma estátua, essa estátua tinha cabeça de ouro, o ombro de prata, peitoral de bronze, pernas de barro e misturado com ferro. E uma grande pedra viria e esmagaria essa estátua, derrubaria ela ao chão. E o significado é que essa cabeça de ouro é o teu governo, o teu reino. O ombro de prata é o governo meda e persa. O peito de bronze, o governo helenista, e o pé de barro, o governo que virá misturado com o ferro, o governo bastardizado de Roma, mas que virá uma grande pedra e destruirá esse reino, e todos os reinos do mundo saberão que virá o verdadeiro rei. Bom, esses magos vieram seguindo uma estrela porque eles conheciam essa profecia, eles conheciam da história do povo hebreu e sabiam que viria
rei verdadeiro dos judeus. E quando foram a Belém, foram municiados ali de escritura, lá em Miqueias 2, quando diz: e tu, Belém de Judá, será o berço do rei. O evangelho do reino começa com a vinda do verbo que se fez carne e habitou entre nós. O evangelho do reino começa quando nós observamos a glória do unigênito de Deus, nascido de homem. Mas esses magos trouxeram aquele bebê 3 presentes que identificavam aquela criança com a sua função, com os seus ofícios. Primeiro, eles levaram ouro, e ouro é um presente digno de um rei. Eles levaram incenso, e incenso é um acessório dos sacerdotes. Tudo bem que lá, depois 2 irmãos no Antigo Testamento tentaram usar o acessório do incenso para cultuar a Deus, e Deus falou que aquilo era fogo estranho, não aceitou. Mas era um acessório comum, por quê? Porque sacrifício fede. Porque sacrifício, eu não sei se alguns dos irmãos já foi a um frigorífico, um abatedouro, ou até mesmo um açougue, que tem aquele cheiro da carne. O sacrifício é muito pior do que isso. É o aspergir do sangue, e era necessário, era um apetrecho dos sacerdotes, que eles queimassem o incenso para amenizar isso. E aí o terceiro presente que levaram para Jesus, que foi a mirra. Um amigo meu recebeu no seu aniversário, ele foi contemplado por uma agência funerária com um caixão de cortesia, se ele comprasse também um jazigo no cemitério. E ele ficou muito ofendido, ele resolveu telefonar até para a agência funerária, falando: como que no meu aniversário vocês mandam um presente de um caixão? E eu fico aqui pensando às vezes, como que seria se a gente fosse visitar, pastor, alguma mãe que acabasse de ter um neném e levasse de presente um caixãozinho branco? Seria terrível. É no momento de alegria vir e lembrar que a morte faz parte da vida. E esses homens levaram a José e a Maria, levaram ao menino Jesus um presente que seria para embalsamar um defunto, um presente digno de alguém que estava para morrer. Mas eles identificaram ali o rei, eles identificaram o sacerdote, eles identificaram ali o Redentor de toda uma nação, de todo o universo. Quando Jesus foi ensinando a respeito do reino de Deus, ele foi ensinando diversas coisas a respeito do relacionamento dele para com o Pai, a respeito do relacionamento do Pai para com ele, mas todo momento que ele glorificava ao Pai, que o Pai o glorificasse, e que ele servia, e que ele haveria de morrer, e que ele haveria de destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. E todas essas situações que nós conhecemos é o início do reino de Deus. E olha, queridos, se pensarmos no que envolve todo esse reino, pastor, eu vou fazer uma coisa aqui, não é coreografia, eu te garanto, não são expressões corporais fortes, mas façam comigo, vamos lá. A Bíblia, ela tem uma linha que vai desde Gênesis até o Apocalipse, e essa linha, ela segue em 4 momentos, tá? Façam comigo: criação, queda, redenção, glória. Bem fácil. Criação, queda, redenção e glória. Toda a Bíblia segue essa categoria de pensamento, onde nós somos criados na perfeição de Deus, onde o homem caiu e é totalmente desligado de qualquer forma de glória de Deus. Onde sem derramamento de sangue não há remissão de pecado algum, mas vimos a glória de Cristo, a glória do unigênito do Pai, e nesse momento é instaurado
o reino de Deus e a redenção em Cristo inicia na sua vinda, na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. Esse é o momento que nós vivemos. Redenção. Glória. Nós podemos ver. Já, mas ainda não. Nós podemos ver algo que vai acontecer. Nós temos certeza disso. Mas foi isso que Jesus identificou também, vendo as multidões. Compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Quando eu leio esse trecho, o primeiro texto que vem à minha mente está lá em Ezequiel. E parece que Mateus veio completar Ezequiel, mais específico no capítulo 34, quando o profeta traz a palavra do Senhor, dizendo: eis que estou contra os pastores de Israel. Olha, nós tínhamos, na nação de Israel, nós tínhamos sacerdotes, nós tínhamos profetas, e eram espalhados pessoas para ensinar, para aconselhar, para julgar as causas. E essas pessoas, eles eram designados o termo de pastor, ao exemplo do pastor que conduz o seu rebanho para a água, conduz o rebanho para o bom pasto. E o que acontecia é que esses pastores que tinham a incumbência de cuidar do povo de Deus, às vezes começavam a cuidar de si mesmos e exigir daqueles sob sua tutela que cuidassem deles como pastor. E o exemplo é: comeram a ovelha gorda, mataram o cordeiro cevado, e eis que eu estou contra os pastores de Israel. Aí fala lá que as ovelhas andam aflitas e elas ficavam reféns de todas as bestas feras do campo. Fala naquele texto também sobre ovelhas gordas. Calma. Ovelha gorda é imagem, tá? Nada contra ovelhas gordas. Mas ali no momento ele fala: mas o meu servo, o meu pastor, Davi. E essa menção é apontando para Jesus, que viria para ser o supremo pastor, o rei de todo o universo. E a gente vê aqui no versículo 27 do capítulo 9 de Mateus, que os cegos o identificam como o filho de Davi. É a complementação. Jesus observou que esse povo andava exausto e aflito, como ovelhas que não têm pastor, e ele estaria ali para lhe ser o pastor. Olha, eu tenho andado por várias igrejas no Brasil, especialmente esses últimos 2 meses, no Japão, China, caminhando por aí. Fui em abril, estive na Nova Zelândia, numa viagem que foi muito joia. Eu fui pregar lá na Nova Zelândia. E eu sempre faço um cálculo, pode ser bobeira minha, mas eu sempre caminho. Queridos, eu não me atrasei por causa disso hoje, viu? Mas sempre no caminho eu fico contando quantas igrejas eu passo no caminho. São muitas. Eu fico contando também, do outro lado, quantos estabelecimentos assim inúteis, que são pecaminosos, bares, motéis, prostíbulos, boates, todas essas coisas. E eu tenho comigo que a igreja hoje, as nossas igrejas, deveriam causar tanta diferença no bairro onde a gente está, que onde tem uma igreja anula todos os outros. Deviam fechar esses estabelecimentos. Os níveis de violência deviam baixar perto das igrejas. Porque é uma diferença que as igrejas deveriam fazer, que o povo de Deus deveria fazer ao se submeter ao reino de Deus. Porque hoje a gente anda por aí e vê tanta religiosidade, como no tempo de Israel, nos tempos de Cristo. Tanta servidão. E mesmo assim, e olha, a última vez que eu estive aqui na igreja de vocês já deve ter uns 12 anos.
Antes disso, acho que uns 17 anos. Faz tempo. Vocês não lembravam de mim, né? Com exceção de algumas pessoas mais queridas, mas eu não posso falar sobre vocês, mas eu sei que a tendência é que nós estamos exaustos e aflitos. E problemas familiares, e problemas no coração, e tanta gente vai pegar e falar, porque a gente não tem pastor. Bom, vocês não podem falar isso. Tenho conhecido os pastores de vocês. Mas enquanto vocês não olharem para Jesus Cristo como o pastor de pastor, o Senhor de senhores, o Deus de deuses, o Rei dos reis, nós estaremos aflitos e exaustos. Porque Jesus fala, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Não podemos correr para pessoas. Mas foi essa identificação que Jesus fez, de ovelhas aflitas e exaustas. Quando a gente fala de sofrimento, eu fico pensando num momento onde o apóstolo Paulo estava sofrendo bastante. E faço menção aqui de um trecho que traz muita paz para o meu coração quando eu estou exausto e aflito. E como é que eu posso me aproximar de Cristo, o meu Rei? E é o versículo que está lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios 2. Minha Bíblia está tão velha que 2 Coríntios tenta até fugir de mim de vez em quando. Achei. 2 Coríntios 2, 14. Leiam comigo. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Quando eu fui estudar esse texto aqui, eu já assumi, assim, por pensar saber bastante, que esse triunfo tinha um significado de vitória. Mas eu fui pesquisar um pouquinho mais e fui ver o jeito que isso foi escrito por Paulo na língua original. E eu fui procurar a palavra usada para triunfo e eu descobri que triunfo não significa vitória. Não é um sinônimo de vitória. Ele assumiu na língua portuguesa hoje esse papel, mas originalmente triunfo do latim é o nome dado a uma cerimônia, a um desfile que é dado como prêmio votado pelo Senado de Roma a um general que conseguisse conquistar uma vitória em outro lugar. E eram específicas as situações disso. A vitória deveria ser sobre um exército, numa única batalha, um exército superior a 10 mil homens. E depois do Senado tomar conhecimento dessa vitória, então eles concediam um triunfo a esse certo general. E o que acontecia era o seguinte, era um desfile, um grande desfile, vinham os senadores, os políticos romanos abrindo esse desfile. E engraçado que o político sempre parece que está na frente de tudo, né? Ele vinha puxando essa honraria, e logo atrás deles viriam prisioneiros de guerra, depois disso sacerdotes das religiões do local conquistado, depois prisioneiros militares de guerra, e esses homens seriam torturados nesse caminho. E nisso viriam também sacerdotes romanos de cultos que eram da Grécia, mas foram sendo transformados num culto romano. E os sacerdotes vinham jogando pétalas de rosas e queimando incenso para
disfarçar o sangue que caía nos paralelepípedos da grande avenida de Roma. Aí viria talvez um touro carregado numa grande gaiola, um touro que seria sacrificado a Júpiter. Aí viria a família desse general e, por fim, esse general que teria a honraria de receber um arco para sua cabeça, uma tiara chamada triunfo. Interessante que Paulo aqui, ele disse, olha, uma porta me abriu e entrou, mas eu não senti paz. Paulo estava passando por um momento muito delicado na sua vida. Tinha um camarada numa das igrejas que falava assim, olha, Paulinho, além de ser careca, ele é mentiroso. Paulo desligou. Ele é mentiroso, ele fala que é apóstolo, mas ele não teve com Jesus. Ele fala que faz um monte de coisa, que faz milagres, mas não faz nada. E Paulo tinha pedido que esse homem fosse disciplinado. Enviou carta, e ele estava aguardando uma carta vinda de Tito, e ele não sentiu paz porque Tito não apareceu. E ele não recebeu a carta. Ele, no meio de um sofrimento, no meio de uma crise existencial, ele pega e escreve: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Essa frase identifica que nós devemos olhar para o reino de Deus com gratidão no nosso coração e saber que já nós podemos vislumbrar aquilo que vai acontecer. Deus sempre conduz a igreja e todo o seu rebanho e todas as ovelhas aflitas, exaustas e sobrecarregadas. Deus sempre nos conduz em triunfo. Algo que nós já temos a vitória, mas aguardamos a celebração. Aguardamos para o momento onde teremos a glória. Hoje nós vivemos o momento da redenção. É o ensaio. É onde a gente experimenta. É onde a gente tenta. É onde a gente cai. Mas olha para o Cordeiro de Deus. Olha para a serpente levantada no deserto. Olha para o unigênito do Pai. Porque de tal maneira o Senhor nos amou. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Paulo era um cidadão romano, e ele provavelmente tinha visto um desses triunfos. Ele provavelmente ficou espantado com essa majestade, e foi aquilo que ele pensou que poderia impactar a igreja de Corinto, mais para confortar o coração e dizer a eles: olha, gente, hoje nós podemos sofrer, mas graças a Deus que Ele nos conduz no triunfo, onde nós somos pétalas esmagadas, onde nós somos incenso queimado, fragrância do conhecimento de Deus, porque o verdadeiro Rei é Cristo, que vem depois, que virá, que voltará para ser um conosco. Voltando para Mateus. Ao identificar ovelhas que não têm pastor, essa é a mensagem de Cristo, mas ele vira aqui no 37, dirigiu a seus discípulos e disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu sou pastor há quase 20 anos, vai fazer 20 anos no fim do ano. E já passei por 3 presbitérios. Já fui membro correspondente de 7 presbitérios onde eu visitei. Algumas vezes de sino. Já fui membro correspondente no Japão. Que legal. E várias vezes a gente escuta algumas pérolas, sabe? Assim, algumas coisas que nos chamam a atenção. Num dos presbitérios onde pastoreei, eu não vou citar qual, houve um momento onde um jovem bacharel estava para ser ordenado. E levantou um pastor de lá e falou: olha, meus irmãos, nós não podemos ordenar esse menino. E tudo bem que ele saiu bem nos exames, mas nós não temos... Nós não temos campo no presbitério. Já ouviram isso? Porque afinal de contas, são muitos pastores e poucas igrejas. Eu fiz o que eu queria fazer faz muito tempo.
Primeira coisa que a gente pensa quando vai em reunião de presbitério, eu não sei se os irmãos sabem, mas tem uma coisa que a gente fala lá, pela ordem. Quando alguma coisa está fugindo da ordem, está fugindo do correto, um assunto está sendo tratado como não devia ser. E eu sempre quis gritar pela ordem, nunca pude. E quando esse pastor falou isso, eu levantei a mão pela primeira vez na minha vida e falei, pela ordem, senhor presidente. Jesus, Deus conosco, falou o contrário. Falou que a seara era grande. Na verdade é grande. E são poucos os trabalhadores. Essa é uma das verdades. É pouca gente que está querendo trabalhar para o verdadeiro rei. Tem muita gente que está querendo trabalhar para si mesmo. Tem muita gente que está querendo trabalhar para ter os pés bonitos, ser missionário. Porque eu gosto do jeito que eu sou tratado. Queridos, eu queria falar, eu sou pastor há quase 20 anos. E somente há 3 anos, parece que mudou. Parece que pelo fato de eu ter ido para outro país, eu virei um pastor glorificado. Não! Nenhuma glória ao homem. São poucos os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Missões, o fato de sair de um lugar e ir para o outro não é fazer missões. Por quê? Tem um velho sambinha do cancioneiro brasileiro que diz, o homem que diz vou, não vai. Porque quando ele diz que ele vai, ele já não foi. Eu tenho um filho de 17 anos, deve estar por aí. Desculpa, Davi, eu vou ter que falar de novo. Às vezes eu falo para ele fazer alguma coisa e ele fala, tô indo. Eu digo, não tá. Não tem jeito de você fazer a missão do Senhor, primeiro se você tentar ser o Senhor da seara. Não, Ele é o pastor, Ele é o Deus, Ele é o Redentor. A segunda coisa é que, enquanto você não fizer, onde quer que você esteja, você vai fazer lá. Não vai mudar nada se o seu coração não mudar em primeiro lugar. Mas então é necessário rogar ao Senhor que mande o trabalhador para a sua seara. Muita gente querendo ter o pé bonito. E eu acho engraçado isso, lá em Romanos, quando... E em Isaías, né? Quando fala... Cadê? Romanos 10. Quando fala assim... Porquanto... Versículo 11. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Bom, muitas vezes nós temos confundido um pouco. E se temos confundido um pouco as coisas, é porque não estamos crendo naquilo que deve ser crido somente na Escritura, porque ela é a única regra de fé e prática para nós. Mas a gente está atendendo a outros chamados fora da Escritura, tentando fazer aquilo que Deus não nos mandou a fazer. Mas aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Embora Paulo esteja falando aqui de etnias, talvez, eu penso que hoje em dia, depois da vinda de Cristo, todos nós fomos feitos o quê? Nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. E a função de ser um missionário, ela cabe não somente a quem vai, mas ela cabe para qualquer crente. E não tem jeito de você dizer, bater no peito, eu participo de missões porque eu dou uma oferta para o missionário que está lá longe, se você não for um missionário. Não há distinção entre qualquer um de nós. Não há nenhum que seja melhor. A seara, na verdade, é grande e são poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor que envie mais trabalhadores. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, conforme são os pés
dos que anunciam coisas boas. Interessante, falando aqui sobre quão formosos são os pés. Eu recebi um presente de uma vez aqui, né? O presbítero Solano, ele mandou para mim um massageador de pés. Lembra disso? E ele escreveu que isso aqui é para fazer os seus pés mais confortáveis. Ainda tenho até hoje e faço, viu? Diariamente. Levei para o Japão, trouxe de volta comigo. Engraçado falar sobre pé. Lá no Japão a gente em casa anda descalço, tá? Qualquer residência você vai, você tira o sapato na entrada. Se um dia forem lá, lembre de guardar bastante meia preta, porque a branca fica aquela sujeirinha de sapato, tá? E talquinho, sprayzinho, um lustrezinho nas unhas, sempre bem, porque você vai tirar o sapato para entrar em casa. E na igreja também, todo mundo descalço. Nas igrejas lá tem armários para guardar o sapato e pegar o chinelinho. Chama suripa, vem do inglês slipper. Conforme são os pés, eu fico pensando, às vezes eu dou umas topadas em casa, mesa ou pé da cama, e meus queridos, pasmem, saem umas palavras tão maravilhosas da minha boca quando eu bato o pé, o dedinho, a unha sai assim, eu viro e falo, ô mesa sapequinha! E aí eu fico pensando, como é que era lá, por que ele escreveu sobre quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. Isaías está falando sobre isso. E o que aconteceu era o seguinte, tinha lá um fronte de batalha, tinha lá um momento onde as pessoas estavam na guerra. E de repente fazia aquela corrida de revezamento, enrolava uma carta, põe no canudo e o cara saía correndo, corria 7 léguas, entregava pro companheiro dele, o companheiro dele pegava, passava na bola, ia pra frente, saía correndo e entregava pro outro, o outro saía. Aí chegava e entregava as boas novas e eles falavam, olha que legal. E o pé desse camarada não era nada formoso. Primeiro, não tinha tênis Nike. Tá? Parênteses, Nike vem do grego Nike, quer dizer vitória, tá? Fecha parênteses, só para mostrar que eu sei. Não tinha tênis Reebok, não tinha meia branca, meia preta, não tinha perfuminho de pé. Tinha assim um pedaço de couro mal curtido, só no sal, pendurado com pedacinhos de sebo, amarrado no pé para proteger, e mal amarrado, e era mal curtido. E esses homens corriam por 7 léguas ali na areia. E eu não sei se vocês sabem o que areia, sebo e entre dedos faz, né? Vai assim meio que lixando e vai corroendo. E eles iam topando em espinho, em pedra, em toco. E devia ser horrível. Vários momentos na Bíblia a gente vê sobre os pés. Uma mulher que foi lá e lavou os pés de Jesus. Jesus mesmo lavou os pés dos seus discípulos. Porque não há nada de belo nos pés. Como também não havia nada de belo naquele que fez a verdadeira missão por nós. Onde nós hoje somos ceifeiros que não semeamos. Ouvi um homem dizer, eu quero as almas, Senhor, ou eu não quero mais nada. E eu disse para ele, meu querido, as almas não são destinadas para você. Ele, não, mas eu quero ganhar almas para Jesus. Eu falei, você não pode ganhar almas para Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Foi Jesus que conquistou as suas almas por sacrifício vivo, morto e ressurreto. Nós confundimos um pouco o reino de Deus quando confundimos o objeto e fazemos de Cristo um objeto e não o nosso objetivo de perfeição. Às vezes queremos ter os pés bonitos, mas não há nada de belo a não ser aquilo que Jesus fez. Não havia beleza alguma em Cristo enquanto ele fazia a obra mais linda de todo o universo, onde ele entregava a sua vida por nós, onde ele foi semeado no chão, na cruz do Calvário,
E aí então é necessário que nós saibamos que é rogai, pois, ao Pai que envie trabalhadores para a sua seara. E os campos estão prontos. Tem muita gente aí que foi eleita de Deus, que são crentes, só que ainda não sabem disso, ainda não conhecem. Quem crê não será confundido. Como crerão se não tiver quem pregue? Como pregarão se não tiver quem envie? É um resumo disso daqui. Mas percorrendo essas igrejas do Brasil, eu fico pensando, eu gosto muito de alguns jargões. Esse aqui eu gosto de verdade. Já ouviram falar o WWJD? Quem já ouviu falar o que é isso? WWJD? What would Jesus do? Só falei isso para mostrar que eu sei também. O que Jesus faria? E quando eu pensei que iria pregar em várias igrejas, iria ocupar vários púlpitos, eu fui procurar na Bíblia para ver, enquanto Jesus percorria, o que ele pregava. E eu descobri um novo motivo para o meu ministério. Um novo motivo que é um velho motivo, que é buscar e colher aquilo que foi semeado por Cristo. Meus queridos, essa é a exposição que eu faço dos versículos 35 até o 38. É olhar no exemplo de Jesus, que iniciando o seu ministério, enquanto buscava os seus discípulos, deu a eles uma linha que pautasse todo o momento que nós vivemos hoje como igreja. Porque nós somos chamados como os discípulos de Deus, de Cristo. Porque nós somos chamados a percorrer as sinagogas, a percorrer as escolas, a percorrer todos os lugares, pregando o evangelho do reino. E assim, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Nota, tinha gente que passava por Jesus e não era curado também. A Bíblia fala dos que eram. E nós pensamos muitas vezes que pregação do evangelho é a cura. Há quem diga que seja somente o trabalho social. Está errado. Mas enquanto anuncia o evangelho do reino, dessa forma, as enfermidades são curadas. Aí, 2 pontos. Vendo as multidões, identificar que elas estão aflitas. E aí o Senhor se dirige a nós e fala, lembra de pedir para Deus que envie mais. O seu trabalho não é suficiente. Não vai haver nenhum momento onde a gente pode falar, meus pés são lindos, eu sou um missionário. Meus pés são lindos, eu sou um pastor. Meus pés são lindos, eu matei a pau. Eu preguei de um jeito que todo mundo gostou. Cara, prega de um jeito que todo mundo vai para Cristo. Goste ou não goste, eu fico preocupado quando alguém fala, gostei da sua mensagem. E se você gostou, alguma coisa está errada. Você devia falar, eu fui levado a Deus. O Senhor cumpriu o seu papel. E eu quero incentivar os irmãos que diariamente peçam ao Senhor que envie mais missionários, que envie mais pastores, mas que levante no seu coração também a disposição de obedecê-lo e saber que quando você vai para Cristo aflito, você sai para a obra cheio do Espírito de Deus. É isso. Que Deus os abençoe no cumprir dessa palavra.